Bom dia, vamos para mais uma leitura intuitiva no dia de hoje. Lembrando que essa leitura é atemporal. Se você chegou até esse vídeo, não é uma coincidência. Alguma mensagem tem aqui para você. Então, pega o que ressoa, o que não ressoa, joga fora. Tá bom? Vamos lá? Você não se sente só apenas porque faltam pessoas ao seu redor. Às vezes você se sente só porque você se abandonou em silêncio. Esse, gente, é o padrão invisível que quase ninguém percebe. Você procura companhia para não ouvir a própria voz. Eu já fiz muito isso. Mas hoje a sua alma pede um encontro com você mesmo. Então, estar sozinho não significa estar desamparado. Pode significar que a vida abriu espaço para você se escutar. Como uma casa que fica silenciosa depois que todo mundo sai, sabe? No começo, o silêncio pode parecer estranho, mas depois ele revela o que o barulho escondia. Então você não precisa preencher cada intervalo com mensagens, com distrações. Nem todo vazio é um problema que precisa ser imediatamente ocupado. Alguns vazios são espaços de reorganização interior. Essa é a mensagem de hoje. Neles, pensamentos antigos começam a encontrar novos lugares. Eu falo para vocês que sempre que eu vou caminhar sozinha na natureza, eu volto com um monte de ideia, um monte de insight, um monte de solução para problemas que antes eu não encontrava. Basta eu sair para caminhar que vem tudo na minha mente. Por quê? Porque o silêncio dá espaço. A sua consciência pode respirar com mais liberdade quando está em silêncio, quando está só. Talvez você tenha medo de ficar consigo mesmo porque conhece as suas feridas, sabe das escolhas que gostaria de ter feito diferente. Lembra de palavras que você disse e de silêncios que te machucaram. Mas põe uma coisa na cabeça, fugir de si mesmo não vai apagar essas marcas. Apenas vai deixar o seu coração sem oportunidade de cuidar delas. Olha para dentro, porque olhar para dentro não é fazer uma auditoria cruel da sua vida, julgamento. Não estou pedindo para você se julgar. É acender uma luz num quarto que ficou fechado por muito tempo. Você não precisa julgar a poeira antes de começar a limpar. Basta você reconhecer que a poeira está ali. A consciência gentil é uma forma profunda de autocura. Quando você se torna a sua própria companhia, algo se reorganiza no campo quântico. Você deixa de aceitar qualquer presença apenas para não sentir a ausência. Você começa a escolher relações por afinidade, não por desespero de não ficar sozinho. Sua energia deixa de implorar por migalhas emocionais e a sua autoestima começa a ocupar o espaço. Mas isso não acontece quando você não dá tempo para isso. Você não silencia, não fica sozinho. Está sempre preenchendo o espaço com alguma coisa supérflua. Pensa na sua atenção como se fosse um campo de energia, porque ela é. Aquilo que você observa com presença deixa de agir completamente no invisível, passa a tomar forma aqui na matéria. Quando você acolhe uma emoção, muda a sua relação com ela. Não é preciso expulsar o sentimento para você recuperar o equilíbrio. Basta deixar de ser governado por ele. Ok, você está aí, eu estou sentindo, mas isso não quer dizer que você está no controle. Eu estou no controle. Você pode aprender a gostar da sua própria presença em pequenas doses. Prepara um café sem olhar o celular, coisa que eu faço todo dia de manhã. Faz uma caminhada percebendo o movimento dos seus passos, como eu falei. Escuta uma música e permita que ela exista sem virar postagem. O simples, gente, pode se tornar uma porta para a intimidade interior que você não conhece. Eu era uma pessoa que fugia muito de mim mesma, para não enfrentar os meus próprios medos, as minhas próprias culpas e julgamentos. Não espera se sentir completamente confortável para começar. A intimidade consigo mesmo também é uma habilidade que é treinável. No início você talvez encontre pensamentos confusos, mas depois a coisa começa
a ficar melhor, você começa a reconhecer suas necessidades com mais clareza. Você começa a perceber que você não é seu inimigo. E pouco a pouco a sua própria presença deixa de te assustar. Você começa a conviver com ela pacificamente. E lá na frente você deixa de precisar dos outros. Você pode querer a presença dos outros, mas não precisar delas. Eu acompanhei uma senhora que dizia se sentir invisível. E no mapa da abundância dela apareceu que o hábito de buscar validação antes de confiar em si mesmo era o que ela fazia o tempo todo. E na leitura de alma a gente percebeu que ela se afastava dos próprios desejos para poder agradar os outros. Então, quando ela começou a passar alguns minutos sozinha, que foi sugerido para ela, só um pouquinho por dia, ela começou a ouvir uma voz antiga. Era a voz de algo que ela queria muito e ela havia abandonado para caber na expectativa dos outros. Ela simplesmente tinha deixado esse desejo que ela tinha do lado e esse desejo era o propósito de alma dela. Depois que ela leu isso, ela não precisou se tornar outra pessoa, não é isso. Ela precisou parar de tratar a própria companhia como se fosse um castigo, que era o que ela fazia. Começou escrevendo o que ela sentia, depois fazendo escolhas pequenas por si mesma, fez os rituais que foram propostos lá, os sprays, etc. E com o tempo, essa solidão que ela sentia parou de ser um quarto vazio. Virou um espaço de novas possibilidades que podiam nascer. Ela começou a gostar de ficar sozinha. E as pessoas começaram a estranhar. Aquela pessoa que não podia ficar sozinha, agora queria ficar sozinha. E você também pode criar um ritual de encontro consigo mesmo. Escolhe um horário do dia em que você não precisa representar um papel para ninguém. Desliga tudo. Celular, televisão, desliga os estímulos e pergunta: como que você realmente está? Mas não responda de forma automática com frases prontas, aquelas que você costuma repetir para você mesmo todos os dias. Permita que a verdade apareça no ritmo dela, sem forçar. Quanto mais tempo você fica sozinho, em silêncio consigo mesmo, mais respostas você tem. E essas respostas, meu amigo, posso te garantir que são as verdadeiras. Não a que os outros querem te dar. Não as que qualquer pessoa, nem terapeuta, nem eu, nem vídeo, nem amigo, nem ninguém. As respostas mais verdadeiras que você tem são as que vêm de você mesmo. E você às vezes não quer enxergar, não quer parar para escutar. Essa que é a verdade. E o silêncio, ficar sozinha em silêncio, te obriga a fazer isso. A escutar as suas próprias verdades. Talvez você descubra que está cansado de ser forte o tempo todo. Talvez você perceba que precisa descansar antes de resolver tudo. Talvez você reconheça que algumas relações alimentam mais ansiedade do que afeto. Mas você não quer enxergar. Então essas descobertas podem doer no começo, mas a clareza também é uma forma de liberdade, gente. Você precisa dela para se libertar. Põe uma coisinha na cabeça, a sua presença não exige que você seja perfeito, a sua própria companhia. Você pode conviver com as suas contradições e ainda assim se respeitar. Você pode reconhecer erros sem transformar a culpa em identidade. Você não é aquilo, você está sentindo aquilo, é diferente. Você pode dizer, eu não fiz o meu melhor, sem concluir que eu não tenho valor. Percebeu a diferença? A maturidade, gente, surge quando verdade e compaixão caminham juntas. Tenha compaixão consigo mesmo, não só com os outros. O espelho não serve apenas para você ver como é que está seu cabelo. Ele também pode te lembrar que existe alguém ali dentro esperando ser cuidado. Então olha para si mesmo sem procurar os defeitos, sabe? De forma imediata como você faz, apontando o dedo. Perceba seus olhos, sua história, tudo que você atravessou, tudo que você superou. Há mais força em você do que você pensa ter, do que a pressa permite que você enxergue. Então não transforma o autoconhecimento numa busca interminável por problemas. Não precisa ser pesado, pode ser leve. Você também precisa reconhecer as suas qualidades. Observa o que você faz bem, o que você aprendeu, o que você superou. Bate palma para si mesmo
porque você chegou até aqui. Os seus erros te fizeram chegar até aqui e saber que você pode transformá-los. A intimidade inclui, gente, celebrar as pequenas vitórias também, não só olhar para os erros. Você não é apenas aquilo que você precisa consertar. Quando você se escuta, seus limites ficam mais claros. Você percebe quando você deseja companhia e quando você deseja recolhimento. Entenda que dizer hoje eu preciso de espaço não é rejeitar ninguém, é respeitar o próprio ritmo emocional. E pessoas que se respeitam escolhem melhor quem permanece junto. Existe uma diferença entre solitude e isolamento, né? Na solitude você se recolhe para se nutrir, para se recarregar. No isolamento, você se afasta acreditando que você não merece apoio. Eu sempre que saio, fico em multidão, assim, em lugar que tem muita gente, eu preciso voltar para casa, ficar sozinha para me recuperar, para me recarregar. Senão eu não consigo ficar bem. Se a solidão estiver pesada demais, procura alguém de confiança. Porque receber ajuda também faz parte do processo, para você estar em paz consigo mesmo, mas não o tempo todo. A nossa mente, gente, funciona como uma sala cheia de vozes. E quando eu estava em depressão, essas vozes acabavam comigo o tempo todo, elas não me deixavam em paz, me atormentavam. Sabe aquelas vozes repetidas? Mas algumas dessas vozes pertencem só ao medo, outras à cobrança, outras ao passado. Você não precisa obedecer a todas elas. Observe-as como partículas passando por um campo de consciência. A presença escolhe quais pensamentos merecem continuidade. Então, chegou um momento que eu estava tão cansada de ter aquelas vozes que eu comecei a pensar, tá bom, ok. Eu ouço essas vozes todos os dias, vou começar a olhar para elas como se elas estivessem fora de mim. E eu comecei a diferenciar o que era meu e o que era externo. O que eram vozes do passado, do medo, do julgamento, dos outros. E isso você só consegue quando você fica em silêncio com a sua própria companhia. Pode doer no começo, porque a gente não quer ficar ouvindo essas vozes, né? Então, quando a gente fica sozinho, parece que elas tomam forma, parece que elas aumentam, parece que elas viram monstros. Era o que eu sentia. Mas quando você aprende a olhar para elas de frente, bingo, você domina. Domina sua própria consciência. Aqui não entra mais esses pensamentos. Eu não permito. Até agora não me serviram de nada. Repetiu, e aí? Resolveu o que na minha vida? Só me mantém preso aqui no mesmo lugar. Parado. Na cama chorando, que é o que eu fazia. Você não precisa disso. Estar consigo mesmo é descobrir o que você gosta quando ninguém está aprovando. É escolher uma roupa, uma comida, um caminho por preferência verdadeira e não para agradar. É permitir que a sua vida tenha detalhes que não precisam ser explicados para ninguém. Esses pequenos atos fortalecem a sua identidade, a sua autoestima. E uma identidade fortalecida não depende de aplausos constantes. Põe na cabeça. Então hoje, para de correr de todo o desconforto interno. Pelo contrário, olha para ele de frente, enfrenta. Se algo vier à tona, respira antes de tentar se distrair com outra coisa. Pergunta qual necessidade está escondida por trás dessa sensação. Pode ser cansaço, segurança, afeto, perdão. Dar nome ao que você sente, gente, já muda a qualidade do seu campo emocional. Então põe nome nas coisas. Você não precisa esperar alguém chegar para começar a viver. Sua vida não é uma sala de espera. Existem experiências que podem ser desfrutadas na sua própria companhia e presença. Existe beleza em caminhar, em aprender, em celebrar sem testemunhas. Você não precisa pôr tudo no Instagram. O amor dos outros, gente, é importante, não estou falando isso, mas ele não substitui o seu próprio amor, o seu próprio vínculo consigo mesmo. A sua intimidade com quem você é. Porque quando você morrer, é só você mesmo que você vai levar. Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Não tem como fugir disso. Quando você se torna sua própria companhia, você não perde o desejo de amar, você apenas deixa de usar o amor como fuga de si mesmo. Relacionamentos passam a ser encontros, não salvamentos.
Você compartilha a sua inteireza ao invés de pedir que alguém te complete. Não existe esse papo de alma gêmea, gente. Ninguém pode te completar. Essa parte que você acha que está faltando, é você mesmo que está faltando. É reconhecer a sua própria presença e saber que você já é inteiro. Isso transforma profundamente a forma de você se relacionar. Você não depende mais de ninguém para ser feliz, para existir. Sua alma não pede isolamento permanente. Ela pede intimidade suficiente para que você não se abandone novamente. Aprenda a entrar em si mesmo e também a voltar para o mundo, como quem visita uma fonte para recuperar a sede. Depois você retorna mais inteiro para suas relações. Se reabasteça de si mesmo para voltar melhor para os outros. E principalmente para si, para não depender de ninguém para ser inteiro. A sua presença pode se tornar um lugar seguro, um lugar onde você pode errar, recomeçar, dizer a verdade. Você é o seu melhor amigo. Entenda isso. Quando eu percebi isso, eu nunca mais me senti sozinha. Muito pelo contrário. Quanto mais você se acolhe, menos você precisa fugir de qualquer silêncio. E o silêncio deixa de parecer abandono. Passa a ser uma conversa sem pressa consigo mesmo. Com o que é mais importante, que é você. Você está aprendendo a morar dentro de si. Talvez algumas partes da casa ainda precisem de cuidado. Talvez existam janelas fechadas, memórias que estão guardadas. Mas agora você tem a chave. E cada gesto de presença acende uma nova luz na sua vida. Dica para o seu dia. Reserva 15 minutos sem celular. Se sente em silêncio e escreva 3 respostas. O que eu sinto? Do que eu preciso? E como eu posso cuidar de mim mesmo hoje? Cristal do dia. Ametista. Número da sorte? 2. Cor? Lilás. Incenso? Lavanda. Mantra para o seu dia. Eu sou um lugar seguro para mim. E se você ficou até aqui comigo, até o final desse vídeo, muita gente não consegue ficar, deixa para mim nos comentários de qual cidade você me assiste, para eu saber que você está comigo até o final todos os dias. E quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, mapa da abundância, leitura de alma, relatório holístico, etc., link sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo amanhã.